Banda 1 FM 92,7. 91. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Bom dia, Shabbat Shalom. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Banda 1 FM 92.7. Uma grande alegria nós estarmos aqui novamente para apresentar o programa Emanuel Deus Conosco. Todo sábado com uma mensagem de fé e de esperança e uma mensagem diferente para os nossos corações. Hoje o tema do programa é: diz o Senhor, eu honro os que me honram. Amém? Eu honro os que me honram. E é assim que o Senhor faz com aqueles que honram o Eterno em todos os seus caminhos. Assim o Senhor nos dá a sua herança, as promessas, as bênçãos, quando nós honramos Ele. Nós não podemos desprezar o Eterno com o nosso comportamento e com as nossas atitudes. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso, nesta manhã, eu convido você a fazer uma oração de fé comigo. Vamos apresentar as nossas vidas, apresentar cada um dos ouvintes também. Vamos orar? Pai santo e eterno, louvamos e exaltamos o teu nome. Mais uma manhã te agradecemos porque estamos na tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigada pela tua graça, que é derramada sobre nós imerecidamente. Que nesta manhã o Senhor venha visitar o coração de cada um dos teus filhos. O Senhor que conhece os pensamentos, que som do coração. Que o Senhor venha, Pai, abençoá-los. Pai querido, falar com eles através do ensinamento de hoje. Que o Senhor venha tocar em cada coração, Pai. Porque ao ouvirmos a tua mensagem, a tua palavra, gera em nós transformação. Queremos, Pai, ser transformados pela tua palavra. A tua palavra não muda, ela é inerrável, mas nós mudamos através dela. Abençoa-nos, Senhor, do início ao término do programa. Fica conosco, manifesta a tua glória e poder. Assim eu oro em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando agora, tema do programa: eu honro os que me honram. Nós vamos meditar lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 2. Uma história bem interessante a respeito do sacerdote Eli e os seus filhos Hofni e Finéias. Amém? Então você é o nosso convidado. Lembrando que nós temos no finalzinho do programa um sorteio para abençoar os ouvintes que nos acompanham. O livro Seguindo o Príncipe da Paz, um colar também do programa Emanuel e uma blusa lá da Débora Soares Modas. Uma blusa, né? Uma blusinha feminina, tamanho P. Se você quiser participar do programa hoje, você pode ligar aqui na rádio 3264-2018. Estamos aqui para receber a sua mensagem, seu pedido de oração. Quero agradecer a todos os mantenedores do programa Emanuel, todos aqueles que ofertam com alegria para que o programa seja mantido no ar. Que Deus os abençoe. Amém? Aqui na técnica está minha filha Amanda Yumi, hoje sobre a supervisão do Edivaldo Paquera. Amém? Vamos então escutar um louvor e logo após o louvor nós vamos entrar já no momento de reflexão da palavra. Escute a voz de Deus através da palavra hoje. Deus tem uma palavra abençoada para você. Não sai daí não, fica ligadinho conosco. Chorado, também sofrido, distante do Senhor.
Deus vai te honrar. Da tua vida, Deus cuida de ti. Só nele a saída. Deus vai te honrar. Da tua vida, Deus cuida de ti. Só nele a saída. Eu já passei por provações, tentaram me prejudicar. Deus estendeu as suas mãos e disse: filho, eu vou te honrar. Deus vai te honrar. Mudar tua vida. Deus cuida de ti. Só nele a saída. Deus vai te honrar. Mudar tua vida. Deus cuida de ti. Só nele a saída. Deus vai te honrar. Mudar tua vida. Deus cuida de ti. Só nele a saída. Rádio Banda 1, agora 92,7. Sintonize 92,7. Banda 1 FM. 9 e 10. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus. Nós podemos hoje ter o privilégio de ouvir uma mensagem para o nosso coração, nos alimentarmos espiritualmente. Você todos os dias precisa do alimento físico para você ficar de pé. E a palavra de Deus ela é um alimento espiritual que nós precisamos. Se nós não nos alimentarmos espiritualmente, nós enfraquecemos. Então, nessa manhã, você tem a oportunidade de ouvir uma mensagem. Amém? Convido você a ouvir essa mensagem juntamente conosco, que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 12 em diante. Mas eu quero fazer uma oração. Mais uma vez, vamos
abrir o nosso coração e falar com Deus? Eterno nosso Deus, fala conosco por intermédio da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja aplicada ao nosso coração. Que sejamos transformados, Pai. Visita cada um dos Teus filhos e filhas que está nos acompanhando pela rádio, site, pelas plataformas digitais. Abençoa, Pai, a cada um com esta mensagem de fé e de esperança. Assim eu peço e oro em nome de Yeshua. Amém. Nós vamos então meditar lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. E originalmente, no texto hebraico, não havia divisão entre esses dois livros, 1 Samuel e 2 Samuel. É um único volume na Bíblia hebraica, tá bom? Samuel. Mas lá na Septuaginta aconteceu a separação desse livro. E na Bíblia hebraica também, né? Então ele é considerado um livro só. O propósito do livro de 1 Samuel ou de Samuel é relatar a história de Israel, dos homens que ficavam na frente dessa história, como Samuel, Saul e também Davi, e também mostrar a consequência da fidelidade que gera a bênção de Deus e a consequência da infidelidade que mostra o castigo do Eterno. Então vamos fazer a exposição da palavra. Vamos fazer de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Porque quando nós iniciamos aqui o livro de 1 Samuel, nós vemos que começa com o cântico de Ana. Nós vamos começar a ler a partir do 12, então, depois do ministério de Samuel, não vamos ler, nós vamos ler a respeito da profecia contra a casa de Eli. Vamos lá, então. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, 14, e enfiava-o na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava para si, assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. 16. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força tomarei. 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Vamos para o 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço a todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. 25. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviam a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 27. E veio um homem de Deus a ele e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. 28. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim,
para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tenho falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente? Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Glória a Deus. Nós vemos aqui, do versículo 12 em diante, falando a respeito dos filhos de Eli, né? Do sumo sacerdote, Cohen Gadol, Ofni e Finéias. E eles são descritos aqui como filhos de Belial, no hebraico, homens sem valor. Eles não conheciam o Senhor. Eu digo porque eles não conheciam o Senhor, porque eles não tinham conhecimento pessoal com Yahvé. Em adoração e obediência, eles estavam transgredindo. Porque se o Senhor os chamou, através do seu pai, que era sumo sacerdote, a serem sacerdotes, eles deveriam e receber um treinamento para que eles viessem fazer o ritual e as cerimônias, assim como a lei exigia. Mas eles eram inescrupulosos e sem caráter pessoal. Aqui nós lemos que eles estavam em desobediência. A lei prescrevia que as ofertas seriam trazidas ao altar do Senhor. As ofertas deveriam ser trazidas ao altar do Senhor. E de maneira que aquela oferta seria entregue para o Eterno e também para o sustento dos sacerdotes. Lá em Levítico, capítulo 7, do versículo 28 a 34, livro de Vaikra, você vai ver como eram as ofertas. Mas eu quero ler 2 textos paralelos para você conseguir entender. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 3. Este, porém, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Então, o que ficava para o sacerdote eram essas 3 partes ali da carne, sendo o boi ou gado miúdo, a espádua, a parte do ombro, as queixadas e o bucho. Levítico 17, 6. E o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor à porta da tenda da congregação e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Então o sangue era derramado no altar e a gordura também era ali separada para o Senhor. Gordura por cheiro suave ao Senhor. Então aqui os adoradores sabiam que a gordura do sacrifício deveria ser queimada como oferta para o Senhor. E eles também sabiam que certas partes do animal eram designadas para que os sacerdotes viessem se alimentar. A provisão deles, era o alimento deles. Mas eles, achando que esse alimento ainda não era, né, a provisão adequada para eles, eles intimidavam os adoradores a trazerem, a darem para eles ali os bons pedaços de carne. E se eles não fizessem, eles tomavam a força. Antes mesmo, irmãos, da oferta ser recebida pelo Senhor, eles já estavam comendo do alimento, da carne. E muitas vezes até crua, sem estar preparada totalmente. Então, os protestos eram inúteis. A falta do cumprimento disso era que eles tomavam a força. Eles queriam comer e era a hora deles comer, eles achavam que estavam certos. Eles eram totalmente corruptos, moral e espiritualmente. E eles não tinham nenhuma consideração pelo Eterno, por Yahvé. Eles queriam comer antes de todos, né? Então nós podemos estar certo aqui que ele havia treinado os seus filhos para que eles fossem sacerdotes, bons sacerdotes, mas eles estavam rejeitando também o esforço do seu pai, porque eles estavam indo pela vereda pervertida, pelo seu próprio caminho, pela sua própria escolha. Os filhos de Eli, eles não acompanhavam as instruções que Moshe deixou ali
para eles que Moisés deixou. Então, eles faziam bem o que eles entendiam. E eles comiam também qualquer porção do sacrifício que apetecesse a eles. Eles queriam se alimentar. E no caso das ofertas pacíficas, os sacerdotes, né, eles tinham direito à espádua, que é o ombro direito, ali o peito do animal, a parte da carne. A gordura era queimada sobre o altar em honra a Yahvé, e o sangue era também vertido à base do altar, como eu já disse. Então, quando o Senhor, ele chamava alguém para ser um sacerdote, um sumo sacerdote, Kohen Gadol, ele deveria ser um homem moderado, um homem que não fosse levado à glutonaria nem à cobiça, e que estivesse disposto a obedecer o que a lei prescrevia. Moshe já tinha deixado escrito lá no Pentateuco, né, na Torá. Ali nós lemos o livro de Deuteronômio, lemos também de Levítico. Então a segunda ofensa grave deles era maior do que a primeira. Nós vemos aqui que eles comiam a hora que eles queriam comer. Mas a segunda ofensa era maior ainda, sabe por quê? Porque eles tiravam a parte do alimento, os seus banquetes, antes do sacrifício ser realizado a Yahvé. Eles não queriam esperar. Então a lei mosaica, a lei que Moisés estabeleceu, requeria que a gordura e o sangue fossem dados primeiro a Yahvé. E daí parte daquela carne seriam dadas para o sacerdote. E a outra parte seria para os ofertantes, para os seus familiares. Então eles estavam invertendo o princípio de tudo. Um ato ímpio contra Yahvé. Desobedeciam às regras cerimoniais. Então, a palavra descreve aqui que era muito grande o pecado desses moços. O povo, eles estavam ali observando toda a maneira de agir de Hofni e Finéias. Eles estavam desprezando o culto e o ofício sacerdotal que fora delegado para eles. Os dois sacerdotes infiéis, eles acabavam também inspirando outros a que fizessem as mesmas práticas religiosas que eles, sem darem honra a Hashem. Então, nós vemos aqui uma total depravação do sacerdócio. Os irmãos estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Não só a depravação do sacerdócio, mas como do culto. Mas, depois nós vamos ver que Samuel, ele vai encabeçar toda uma nova era, né? Um novo movimento. Mas vamos continuar. E quando nós entramos aqui no capítulo 18, até o versículo também 26, nós vemos aqui o ministério de Samuel. Enquanto Hofni e Finéias, eles estavam ali perdidos, né? Realizando ali da forma que eles achavam que era correta todo o culto para Yahvé. Samuel, a palavra do Senhor nos diz que ele ainda era apenas uma criança, mas que ele estava crescendo em conhecimento e graça diante dos olhos do Pai. E antes, muito antes, né, que ele pudesse reverter as coisas, ele estava ainda em aprendizado. Então Samuel, ele crescia. Diz aqui no versículo 21, visto, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então ele estava aprendendo, né, as primeiras ordens deixadas por Moshe. Ele estava se instruindo ainda. E ele estava recebendo uma educação religiosa também na capital do país. Aqui no versículo 18 diz que ele estava perante o Senhor ainda jovem e ele estava recebendo essa instrução. Então ele estava se preparando para cumprir essa nobre missão de ser um sacerdote também. Versículo 22 diz que Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote, Kohen Gadol, ele já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Ele ouvia os rumores do que os filhos dele estavam aprontando, Hofni e Finéias, e como eles se deitavam com as mulheres, em bandos que se ajuntavam à porta da congregação. Provavelmente aqui, irmãos,
Eli, ele já tinha em torno de 90 anos, visto que ele chegou até os 98 anos quando ele morreu. Está lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 15, a morte do sumo sacerdote. Então, a idade dele já era avançada. As forças dele não permitiam que ele corrigisse de forma mais... que ele cumprisse a missão dele, porque ele já estava velho, e também para que ele pudesse corrigir os filhos dele, Ofni e Finéias. Não adiantava somente falar com eles, era necessário que ele tirasse os filhos dele dali. Por quê? Porque o tabernáculo acabou se tornando em um bordel. Aquelas mulheres de várias classes que iam ali fazer a limpeza do local, trazer sacrifício, elas mesmas, juntamente com Ofni e Finéias, elas estavam paganizando o tabernáculo. Aqui nós vemos no capítulo 38 de Êxodo, Shemote, diz assim, ó, 38:8. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir a porta da tenda da congregação. Então essas mulheres iam lá e elas acabavam ficando com os sacerdotes, com Ofni e Finéias. E ele era o último a saber da corrupção dos filhos dele naquele lugar santo, tabernáculo. Mas ele não poderia fazer muito mais do que falar. O próprio Yahvé teria que remover Ofni e Finéias. Nós vemos que o final deles não foi um bom final. Ofni e Finéias tinha que ser anulado aquela herança que o Senhor tinha deixado para eles. 1 Samuel 4, versículo 10 e 11. Então pelejaram os filisteus a Israel e foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Então os filisteus tiraram a vida de Ofni e Finéias. E foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então naquela batalha eles foram mortos. Eli poderia ter expulsado Ofni e Finéias imediatamente, mas ele não fez. Mas a ruína, né, a consequência de toda a atitude, do comportamento deles, foi eles serem mortos. Ofni e Finéias, eles somente tinham um intuito de pecar. E vocês sabem, irmãos, que a punição do pecado, como diz aqui no texto, se o pecado fosse de homem para homem, o juiz interviria. Mas eles não estavam pecando contra o homem, mas contra o próprio Deus eterno, contra Hashem. Então, como seria o julgamento? Como seria o julgamento? O julgamento seria divino também. Eles fizeram uma grande ofensa para o próprio Yahvé, né? Então, nós vemos que era o Eterno que ia decidir essa questão, não o juiz. E os filisteus não teriam misericórdia deles, e não tiveram mesmo, porque naquela batalha eles morreram, mesmo sendo sacerdotes. Então, a lei da colheita e da semeadura teria o cumprimento certo, mas de forma drástica. Aquilo que eles plantaram, eles acabaram colhendo. O professor Houston Smith, ele escreveu assim, ó: semeai hábito e colhereis um caráter. Semeai um caráter e colhereis um destino. Semeai um destino e colhereis Deus. Colhereis Yahvé. Então, irmãos, que nós tenhamos este bom princípio. E vamos prosseguir a mensagem aqui, porque no versículo 27 diz que teve um homem, ele era um profeta anônimo, que ele chegou até Eli ali. No versículo 27 diz que ele chega e diz assim, ó: e veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Então aqui nós vemos que haveria uma condenação para a casa de Eli, porque Ofni e Finéias haviam paganizado o templo. Então era necessário que tivesse um novo começo.
e viria através de quem? Através de Samuel. Então o próprio Deus tinha dado a linhagem a Eli, a autoridade para que ele fosse um sumo sacerdote, um Kohen Gadol, mas essa linhagem, ela vinha por meio de Arão, de Aharon, e de Tamar, seu filho mais novo. Somente os descendentes diretos do próprio Arão, que eles podiam ser sacerdotes. Então os levitas, eles eram somente ajudantes dos sacerdotes. Vocês estão conseguindo entender que Arão tinha sido escolhido por Yahvé, pelo Eterno, para que ele pudesse ser sumo sacerdote. E depois dele vieram seus filhos, perpetuando ali a autoridade, até chegar em Eli. E Eli transmitiu essa herança para o quê? Para Ofni e Finéias. Então, o sumo sacerdote, irmãos, ele tinha o seu emblema de autoridade. Ele era uma grande autoridade no meio do povo de Deus. Por quê? Porque ele era o cabeça no sistema de sacrifícios e oferendas. Ele, como sacerdote, ele deveria cumprir fielmente a sua santa missão. Eli e os seus filhos haviam violado tudo isso. Versículo 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E deu à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então, essas instâncias da bondade aqui do Eterno, que são mostradas aqui nesse versículo, falando da família de Arão, de Aharon, foram mencionadas a fim de agravar os pecados de Eli e dos seus filhos, Ofni e Finéias. Por quê? Porque o Senhor, ao transmitir esta herança para eles, confiou que eles iriam proceder de forma correta. Mas ele diz: por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta? Eles estavam abusando do ofício sacerdotal. Eles agiam com desprezo aos sacrifícios que teriam ser feitos, né, ao Eterno. Daí ele fala assim: ó Eli, porque honras teus filhos mais do que a mim? Eli poderia, como eu disse, ter tirado os filhos de lá, colocado eles à parte, mas ele mostrava-se fraco na maneira de agir, ele não fez. Ele somente falava com os filhos. E assim, todo aquele culto, né, aquele sistema sacrificial foi paganizado. Então, irmãos, o sacrifício ali, o Senhor fala assim, ó, porque honra teus filhos mais do que a mim. Um grande princípio para nós, em primeiro lugar da nossa vida tem que estar Hashem, nosso Deus eterno. E depois, os outros, né, como diz aqui, os filhos dele estavam na frente. E o que eles estavam fazendo? O Senhor fala assim, ó, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Eles estavam ali de maneira inapropriada, retirando o sustento para eles. O tema da mensagem, diz o Senhor, eu honro os que me honram. E nós vamos entrar nesse contexto agora, que vocês já entenderam o que Ofni e Finéias eles estavam fazendo ali em todo o sacrifício que seria feito para Yahvé. Vamos para o versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, a linhagem de Arão. Porque os que me honram, honrarei, porque os que me desprezam serão desprezados. Havia uma promessa divina que foi dada à casa de Eli. E essa promessa é que eles permaneceriam também perpetuamente com o sacerdócio em Israel. Mas isso não aconteceu. Eu sempre digo que o Senhor, Ele manda, Ele desmanda, Ele faz, Ele desfaz, Ele dá, Ele tira. Ele faz decreto e revoga decreto também. Então, o próprio Yahvé, não havendo autoridade maior que ele também disse aqui, ó,
longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. O Eterno tinha falado, mas agora ele tinha mudado de ideia. Mas como você pode falar assim, mas Deus ele muda de ideia? Ele é Deus. A promessa era condicional. Quando uma promessa nos é dada pelo Eterno, ela é condicional. Tem promessas que não são condicionadas à nossa atitude, à nossa obediência, ao nosso comportamento. Se houvesse falha, aquele privilégio ali seria passado para outra pessoa. Princípio da honra, fidelidade e obediência. Era o que os filhos de Eli não tinham. Posteriormente ali, após a morte de Eli, no capítulo 4, versículo 15, e dos seus filhos naquela batalha que foi relatada contra os filisteus, eles foram mortos, que a Arca da Aliança foi tomada. Nós vemos ali que a autoridade deles foi anulada e uma nova era começou a partir do profeta Samuel. No capítulo de Êxodo, no capítulo 19, 9, no capítulo 40, versículo 15, também no livro de Números, Bamidbar 25, 10, 13, diz que o sacerdócio, promete que o sacerdócio, ele haveria de continuar por meio dos descendentes de Arão. Mas então, o que aconteceu? Se havia essa promessa feita, as coisas mudaram. O Eterno fez com que um dos filhos de Arão, descendente, né? Não aquele que, por exemplo, assim, dentro daquela autoridade sacerdotal dada aos descendentes, à linhagem de Arão, um dos filhos de Arão, descendente de outro filho de Arão, iriam receber. Então quer dizer que foi passado, mas de maneira diferente. Foi passado o sacerdócio, mas para quem agora? Para Samuel. Então alguns intérpretes, irmãos, desse versículo aqui, eles também dizem que este sacerdócio em Israel, ele iria ser eliminado. Aqui nós temos como uma natureza messiânica aqui neste versículo. Por quê? Porque quem viria cumprir o sacrifício de uma vez por todas? O próprio Jesus Cristo, como é dito, Yeshua, ele iria fazer o sacrifício, ele não viria da tribo de Levi, mas de Judá. Então, essa profecia que temos aqui é de uma natureza messiânica. Ele veio como sacrifício. O sacrifício não foi feito mais. Ele foi a expiação. Ele foi o cordeiro. Então, voltando ao contexto aqui da mensagem, a palavra diz: eu honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Em outra tradução, serão desmerecidos. Então, o princípio se resume num provérbio memorável que nós vemos aqui. 4 palavras no hebraico. Os que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desprezados ou desmerecidos. Então, o que o Eterno pede de nós é a fidelidade e a obediência. O Eterno, ele vai nos honrar, mas dentro da liberdade que foi dada ao homem, ele colocou também a honra e a humilhação, a glória e a vergonha. Cabe a nós escolhermos. Serão humilhados, desprezados, menosprezados, envilecidos, calau. Será que quando nós meditamos na mensagem, quando nós aprendemos este princípio aqui, será que nós temos o temor de Yahvé, falando assim, eu quero honrar ele, porque ele não se esquece de quem honra ele. Se você honra o Eterno, ele não vai esquecer que você honra ele. As pessoas, elas querem ser honradas. Nós ouvimos tantas mensagens falando, olha, Deus vai te honrar. Deus vai virar o seu cativeiro, você não vai ser mais humilhado, você vai ser, né, de uma forma exaltada pelo Senhor. Mas a gente esquece desse princípio. A quem honra, honra. Não se engane. Não é de qualquer forma que o Eterno vai te honrar, não. A honra é obedecer fielmente. Eu estava meditando muito sobre isso,
Eu estava até pensando em coisas que têm acontecido hoje na nossa geração, que cada vez mais o mundo se tornou pervertido. As pessoas paganizaram. Aquilo que nós devemos fazer para o eterno, não fazemos mais, fazemos pela metade. Não pense você, que você, talvez no seu conceito, você pensa que você tem honrado o eterno. Mas não. Igual minha filha fala, só que não. Por quê, irmãos? Porque não é de qualquer forma que nós temos que honrar o eterno. Deus Todo-Poderoso. Quando nós chegamos em oração a Ele, você não está falando com o seu vizinho, com a sua vizinha. Você está falando com Hashem, Criador do Universo. E como filho, você tem que andar numa conduta correta, aprendendo os ensinamentos, os mandamentos. Eu não tenho nada com a sua vida. Eu não tenho nada para falar de você, para te julgar. Mas será que no princípio de honra que deve ser dado para o eterno, será que você tem seguido fielmente? Quanto tempo você passa em rede social? Quanto tempo você passa em Netflix? Quanto tempo você passa se divertindo, mas você não abre a Escritura Sagrada para meditar, para fazer um estudo sistemático, até mesmo um estudo sistemático exaustivo da Escritura Sagrada? Você não cumpre o Shabá, você não ora, você não jejua. As suas vestimentas é como se você estivesse no mundo, anda de qualquer forma. O seu testemunho é zero. Você ouve há tanto tempo da palavra do eterno, mas continua os mesmos princípios mundanos. E você quer ser honrado por Deus? De forma nenhuma. Acredito que o eterno falaria para nós hoje: longe de mim tal coisa, porque eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos, desprezados. Dentro de um princípio de honra, irmãos, nós temos que estar cientes de uma coisa: se tivermos em obediência e fidelidade a Deus, Ele cumprirá. Ele levará a cabo a promessa, Ele levará a cabo a bênção, Ele levará a cabo a herança a nós delegada. Mas é tão difícil, né? As pessoas pensarem dessa forma. Pode ver, você vê em tantos tempos, Deus vai te honrar, mas não ensina qual que é o propósito de você honrar a Deus. Você vai honrar Ele por temor, por amor a Ele, não colocando Ele por último, mas em primeiro. Será que o eterno está em primeiro lugar nas suas finanças? Ou quando você vai fazer uma oferta, você coloca ali o restolho para Ele? Não, Ele tem que ser o primeiro em tudo na sua vida. E quando você fizer qualquer coisa para o eterno, tem que ser com alegria e não com usura. Nós queremos as coisas, nós queremos que as coisas sejam liberadas do céu para as nossas vidas, e para ser liberada do céu para as nossas vidas, irmãos, precisa ser autorizado como um presente do eterno para nós. Uma promessa, uma bênção, uma herança. Então, quando é algo liberado na região celestial, o aval espiritual é liberado. Daí essa coisa passa a existir para mim. Passa a acontecer. E até hoje, na Escritura Sagrada, homens e mulheres que foram honrados pelo Eterno, foram honrados de verdade. Nós já meditamos aqui, já vimos a respeito de Yosef, sobre José lá no Egito, a honra que o Eterno deu para ele, né? Davi, Abraão, quantos homens, Ruth, Esther, foram honrados. Então, se você estiver alinhado com a Escritura Sagrada, as coisas vão chegar à sua porta. Amém? Se você estiver alinhado, cumprindo os mandamentos, as ordenanças, cuidado com aquilo que o seu olho vê. Não estou falando somente a respeito da imoralidade sexual, mas as pessoas estão com o olhar voltado para as redes sociais e acabam corrompendo a sua espiritualidade, a sua vida com o Eterno. Então, se você estiver alinhado a este princípio de fidelidade e obediência, a sua porção chegará aí na sua porta. Amém? A sua porção vai chegar aí na sua porta. Avraham, ele foi um homem extremamente próspero.
um homem de sucesso. Ele conquistava as coisas de forma natural. E ele era alguém que sabia viver debaixo da supervisão divina, da submissão ao Eterno. Será que nós sabemos esse princípio? Então, remova da sua vida aquilo que impede você de viver as promessas do Eterno. Qual é a sua resposta para o Eterno hoje, para Deus hoje? Qual é a sua resposta? Você quer honrar Ele, ter esse princípio de honra a partir de hoje de maneira correta? Ou você quer ser honrado sem princípio nenhum? Não é por força, é por amor a Ele, por temor a Ele, por obediência. Então, como diz o Rambam Maimônides, ele diz assim que o livre-arbítrio é dado ao homem, né? A escolha está aí com você. A mensagem foi ministrada, tocou o seu coração, mas é você que tem que dar a resposta ao Eterno, tem que dar a resposta a Deus. O nosso presente se perde ou sai da nossa vida, ou ainda nem chegou ainda na nossa vida, ou até foi para outra pessoa já, porque nós não temos este princípio de honra. É a mesma coisa, o Eterno dá algo para você, você não sabe administrar, não está preparado para receber, você acaba perdendo. Então, você acaba se esforçando demais para receber aquilo. Só que, como eu disse, se você, nesta manhã, juntamente comigo, teve esse despertar, você vai fazer por própria vontade, por submissão, por fidelidade, por amor a Ele. E você será abençoado. A sua porção chegará até a sua porta. Amém? Convido você a orar comigo. Nós não temos mais tempo de explanar o texto, mas convido você a fazer uma oração de fé comigo. Vamos falar com o Pai Eterno. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, te agradecemos por esta palavra, por aprendermos, Pai, este princípio e honrar ao Senhor, Pai, com fidelidade, com obediência e assim usufruirmos, Pai, das bênçãos celestiais do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Ajuda-nos a serem removidos, Pai, os obstáculos no meio do caminho que atrapalham ao nosso comportamento, às nossas atitudes, que atrapalham, Pai, a nós prosseguirmos em nossa fé. Remove os obstáculos. Queremos ser diferentes e transformados, Pai, pela Tua palavra. Como diz o Senhor, eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos, serão desprezados. Queremos honrar ao Senhor, Pai, a partir de hoje. Dá-nos uma nova chance, uma nova oportunidade de permanecermos fiéis aos Teus ensinamentos. Visita os Teus filhos, que a partir de hoje, esta aliança que o Senhor faz com eles, Pai, seja mantida. Eu te peço e oro em nome de Yeshua. Amém. Amém. Graças a Deus. Se você ouviu esta mensagem, diz o Senhor, eu honro os que me honram. Que o Eterno venha honrar a sua vida. Minutinhos finais do programa e nós vamos fazer um sorteio. Vou pedir para minha filha colocar aqui um louvor como fundo musical. E nós já vamos fazer o sorteio do programa. Vamos ver então quem ganhou o presente do programa hoje. Uma blusinha lá da Débora Soares Modas, um livro e um colar também do programa Emanuel Deus Conosco. Tenho certeza que quem ganhar hoje vai gostar do presente. Agradeço a todos os irmãos que nos seguem nas plataformas digitais, que Deus os abençoe. Os mantenedores do programa também, que ofertam com amor e com alegria, que Deus os abençoe também. Somente o Eterno para recompensar vocês. Agradeço também pela vida do meu esposo, tenho aprendido muito com ele. Deus seja louvado pela sua vida.
Vamos ver quem vai ganhar o sorteio hoje. Deus cuida de ti. Só nele a saída. Vamos lá, quem ganhou o sorteio hoje? Deus vai te honrar. Irmã Cleide, a irmã Cleide que ganhou. Irmãos, agradeço a presença de cada um de vocês. Se o Eterno permitir, se o Senhor permitir, sábado que vem nós estaremos aqui às 9 horas da manhã, das 9 às 10 horas, para trazer um outro tema de mensagem, um outro momento de reflexão com vocês. Que a bênção do Pai esteja sobre a sua vida e faz assim uma conchinha, quero abençoar a sua vida. Não sai daí não antes de receber a bênção. Amém? Que o grande amor de Deus, do Eterno, que a misericórdia dele, o perdão te alcance. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém? Que o Senhor abençoe o seu sábado. Shabbat Shalom a todos vocês. Que amanhã, no domingo, vocês iniciam uma semana de vitória, de bênção sobre as nossas vidas. Fiquem com Deus. Amém? Deus abençoe a todos. O Eterno vos abençoe. Tua vida. Deus cuida de ti. Só nele a saída. Chegamos ao final do programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie.